Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Estou mais uma vez voltando com esse tema, pois acho que é importantíssimo para a atual conjuntura, em que estamos vendo aí muitos pseudos pastores, ensinadores, instrutores de teologia e trazendo informações repletas de teoria da conspiração. Porque teoria da conspiração chama muita atenção, dá muito clique. E também, quando você fala de teorias conspiratórias, desperta muito interesse, principalmente quando está envolvendo o contexto escatológico. E eu estou dizendo isso por conta de que estamos vivendo os dias em que muitas pessoas já estão jurando de pé junto, declarando de maneira aberta que Donald Trump é o anticristo, que Donald Trump vai implantar, a paz em Jerusalém e logo depois vai mostrar as garras e se apresentar como anticristo. Há muitas teorias também em cima de Elon Musk. E por conta disso, já existem alguns pastores aí, como o Marcelo Cascalho, que está faturando uma grana preta, vendendo seus cursos que nem água, para se livrar, para se proteger, como se fosse um curso de sobrevivência para a grande tribulação. Porque segundo o Marcelo Cascalho, nós já estamos na grande tribulação e somente com o curso dele você vai conseguir passar por esse período aí. E outros já estão dizendo aí, o anticristo é o Donald Trump, outros é o Elon Musk, porque ele tem uma ligação, tem um vínculo com Nova Era, tem aquela história da babá do Elon Musk, da mãe do Elon Musk, e por aí vai. E eu quero dizer para vocês que esse tipo de teoria da conspiração já havia desde a igreja primitiva. Por exemplo, para a igreja primitiva, o anticristo era Nero. Para outros cristãos de uma época mais recente, o anticristo era o bigodinho lá da Alemanha. Então, a Terra já teve vários anticristos e por muitos tempos a igreja viveu essa ilusão. O anticristo já está aí, daqui a pouco Jesus está voltando e nós temos agora que somente cuidar da área espiritual. E por conta disso, sofreram grandes consequências. E eu já trouxe essa informação, mas vou reforçar mais uma vez, usando da igreja de Jerusalém. Sim, a igreja dos apóstolos. Eles tinham também esse entendimento, que Jesus voltaria, arrebataria a igreja já naquele tempo, que a maioria deles nem sequer morreriam e que veriam a volta de Jesus. Eles criam piamente dessa forma. E quando começou a perseguição então aos cristãos, depois veio uma fome enorme lá também, e na Judéia principalmente, juntaram todos esses fatores e disseram, pronto, já está aí entrando a grande tribulação, é só aguardar mais um pouquinho aí que Jesus vai voltar. E entraram dentro dessa teoria de conspiração e isso trouxe um transtorno enorme para a igreja primitiva. A igreja de Jerusalém ficou com um bando de crentes passando fome por conta dessa linha de raciocínio e dessas teorias de conspiração. E eu vou usar como base, para começar a minha prédica aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 ao 37, para você saber o que estava acontecendo na igreja lá em Jerusalém, que aparentemente era algo bom, era algo interessante, e que na realidade não era algo bom, era algo que traria transtorno e dor de cabeça para os pastores da igreja em Jerusalém. Antes de entrar aqui no texto, deixa eu pedir para você, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e em nome de Jesus, nós prosseguimos evangelizando, falando de Jesus, inclusive lá na África. E eu te peço encarecidamente, em nome de Jesus, não abandone as nossas crianças ali na África. Alimentamos centenas de crianças em parceria com você, que tem ofertado, que tem contribuído. Então, em nome de Jesus, aqui abaixo na descrição desse vídeo,
tem os dados necessários para você que gostaria de deixar a sua oferta para o nosso projeto missionário lá em Moçambique. No final desse conteúdo, eu te apresento um pouquinho do trabalho que realizamos ali em Moçambique, amém? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 ao 37, para você ver o princípio do que aconteceu e que levou muitos à teoria da conspiração de que já estavam ali a um passo do arrebatamento da igreja, já estavam praticamente entrando dentro da grande tribulação e já vai fazer 2000 anos isso, não aconteceu o arrebatamento da igreja e nem entraram em grande tribulação e nem Nero era o anticristo. Vamos lá então. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Então vamos lá. Isso aqui está se referindo aos primeiros cristãos ali na igreja de Jerusalém, onde começou a igreja, né? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ou seja, implementaram dentro da igreja cristã primitiva o comunismo. É literalmente isso, o comunismo. Nós vamos dividir tudo, vai ficar tudo igualado, tudo nivelado. Então já começa a ver por aqui que o comunismo não presta, não vale nada, porque muitas pessoas usam isso aqui para dizer que o cristianismo ele é comunista, que Jesus era comunista, que ele pregava a distribuição de bens, o nivelamento da sociedade. E ele nunca pregou isso porque ele mesmo diz, olha, o pobre vocês sempre terão entre vós. Então, mais uma vez, reforçando aqui o verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A minha casa é de todos, o meu carro é de todos, a minha roupa é de todos, a minha comida é de todos, é tudo em comum. Um comunismo houve lá na igreja primitiva. Prosseguindo para o verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. E além de testemunhar, a ressurreição de Jesus, é claro que eles também diziam, olha, ele ressuscitou, esteve aqui entre nós por um espaço de 40 dias, foi visto por mais de 500 pessoas, e ele falou diante de todos nós que ele voltaria, ele estaria em breve retornando. Verso de número 34. Não havia, pois, entre eles, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, seria como se fosse aí uma pessoa que, graças a Deus, conseguiu trabalhar, conseguiu conquistar alguns bens, patrimônios, ele tem a sua casa, tem mais umas 2 casinhas aí que ele aluga, que seria uma renda, que seria como se fosse um complemento da sua aposentadoria. Então o que ele fazia? Eu tenho essas 2 casas aqui que eu conseguia mais, eu vou vender essas 2 casas aqui, porque Jesus já está voltando logo mesmo, e vou entregar tudinho lá na igreja para alimentar todos os pobres, todos os necessitados. E vendia tudo literalmente, e entregava o valor integral na mão dos apóstolos. É o que diz a palavra de Deus. Verso 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depósito aos pés dos apóstolos, Então, muitos, talvez até um pouco mais afoito, vendia até a única casa que tinha e chegava lá e levava, embalado por essa febre de que Jesus já estava voltando, que já estavam entrando ali por um período em que era
considerado o início da grande tribulação por conta da perseguição de Nero contra todos os cristãos e por aí vai. E dessa maneira, então, entra-se aqui no contexto aquela famigerada história de Ananias e Safira, que dentro desse embalo, dentro dessa teologia comunista, tá, também fez tentou fazer a mesma coisa que Barnabé, né? Só que eles não tinham tanta fé. E ele combinou com a esposa, olha, nós estamos vendendo essa casa aqui por 200 mil reais, mas nós vamos fazer o seguinte, tá? Vai que Jesus não volta, vamos fazer o seguinte, vamos dar um chapéu, vamos guardar 100 mil e vamos levar 100 mil e falar que nós vendemos a casa por 100 mil. A gente deixa guardado aqui 100 mil e fala que vendeu por 100 mil. E dessa forma, tentando enganar, tentando mentir para o Espírito Santo, vão até os apóstolos e chega ali, olha, nós também vamos fazer que nem Barnabé. Barnabé não vendeu a casa dele, a propriedade dele e trouxe tudo aqui. Nós também sentimos no coração, vendemos também a nossa casa e estamos entregando também como Barnabé o valor integral. Aqui está. E aí é feita a pergunta, foi por esse valor, Safira, que vocês venderam a casa? Sim, foi por 100 mil reais, pastor Pedro. Você tem certeza? Foi por 100 mil reais? Sim, foi por 100 mil reais. Então, ô Safira, você não está mentindo para mim. Você está mentindo ao Espírito Santo. E no mesmo instante, ela caiu morta ali. Passou-se um espaço de tempo, veio o Ananias, né? Veio Ananias e da mesma forma também, né? Ele acabou mentindo, acabou confirmando aquela mentira que foi feito um engodo entre os dois e da mesma forma pereceu. E aí então gerou-se aquele temor na igreja, né? E aí mais ainda as pessoas começaram a contribuir de maneira integral. Mas isso daqui trouxe um prejuízo sem precedentes, porque Jesus não voltou, não entrou os 7 anos da grande tribulação e automaticamente essas pessoas que venderam a sua casa, porque naquela época não tinha aposentadoria, quem tinha 2 propriedades que alugavam a casa ou tinha como uma fonte de renda aquele bem, aquele patrimônio que vendeu e entregou tudo lá como oferta, como dízimo, o que aconteceu? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos. Ué, Jesus não voltou. 10 anos. Ué, Jesus não voltou. 15 anos. Ué, Jesus não voltou. E tudo aquilo que foi vendido e colocado ali e distribuído em comum, o que aconteceu? Acabou. Porque o pessoal estava só naquele ali e entrou numa crise sem precedentes. Porque provavelmente também ajuntou-se um outro fator. Mais ou menos no início do ano 40 da era cristã. Houve também uma fome sem precedentes na Judéia. Aí o que acontece? Os que tinham um pouquinho de condições, venderam tudo que tinha e jogou tudo lá. Os que tinham condições de ter uma boa casa, hoje talvez estavam morando numa casinha simples, porque não precisava estar numa casa boa, razoável, porque Jesus já estava voltando. E dessa forma, tudo que eles tinham foi dividido, foi comido por toda a igreja. No decorrer de todos esses anos, veio a crise, veio a fome, Jesus não voltou, não era a grande tribulação, e eles acabaram entrando numa crise sem precedentes. De forma que a igreja mãe, ela começou a depender das igrejas mais novas, das igrejas que haviam sido fundadas pelo apóstolo Paulo. E aí nós vamos ver lá nas cartas aos Coríntios, o apóstolo Paulo passando em todas essas igrejas novas, mandando carta e pedindo para que eles fizessem um ajuntamento com todos os irmãos, com todas as igrejas, para levantar uma grande coleta, uma grande oferta, para levar para a igreja de Jerusalém, que havia um monte de miserável dentro da igreja de Jerusalém. Estavam passando fome, passando necessidade. Mas como assim? A igreja mãe, a igreja sede, lá na capital, em Jerusalém, passando fome? Por conta de tudo isso aí. E nada de vir o anticristo, nada de começar a grande tribulação e nada de Jesus voltar. Então, da mesma forma, tem muitos crentes que por conta da teoria da conspiração, de tantos, o Donald Trump é o anticristo, o Elon Musk é o anticristo, e aquele é o falso profeta, e vai começar, não passa desse ano, não passa do ano que vem. Olha, para mim, tá, no máximo 5 anos Jesus está voltando. Olha, para mim, no máximo 8 anos Jesus está voltando. Então, acontece todas essas discrepâncias, e isso pode trazer problema lá na frente, porque eu já ouvi
pessoas dizendo assim, pastor, eu pensava em fazer uma faculdade, mas não vou fazer não. Jesus já está voltando aí já, meu querido. Pode passar 5, 6, 7 anos, que é o período de você fazer uma faculdade, uma pós-graduação, e você não faz nada, e Jesus pode não ter voltado. Temos que ter essa consciência também. Olha, o que eu quero dizer para todos vocês é o seguinte, que nós devemos ter assim, como se fosse duas cidadanias. Nós temos a cidadania terrestre e a cidadania celeste, tá? A minha cidadania celeste vai viver, vai cuidar das coisas espirituais como se Jesus voltasse amanhã, como se Jesus voltasse hoje. Mas a minha cidadania terrestre, ela necessita que eu trabalhe, que eu estude, que eu crie meus filhos, que eu eduque meus filhos, que eu faça por onde. Então, com a sua cidadania celeste, viva como se Jesus voltasse, viva hoje como se Jesus voltasse amanhã. E com a sua cidadania terrestre, viva-se como se você fosse viver mais 40, 50 anos. Você está entendendo? Exerça esta prática na tua vida. Não caia no fanatismo de não vou mais estudar, não vou mais trabalhar, não vou batalhar para uma casa própria, não vou batalhar para ter um pouquinho mais de conforto na minha velhice, para complementar a minha aposentadoria, porque Jesus está voltando. Não entre nisso. A igreja de Jerusalém entrou nisso e deu esse problema. E mesmo porque nós precisamos entender que a Bíblia já deixa bem claro, sempre houve vários anticristos. Tá? É dito no livro do Apocalipse do anticristo, aquele que vai estar governando naquele espaço de 7 anos. Mas a Bíblia também fala de vários anticristos que já surgiram naquela época e surgiriam em todo o tempo. E olha só o que diz a palavra de Deus a respeito disso. 1 João, capítulo 2, versículos 18 até o versículo de número 23. Olha o que diz a primeira epístola de João aqui, a respeito dos anticristos. Filhinhos, é já a última hora. Naquela época, 2000 anos atrás, já estava falando isso, né? Ou há 1900 anos atrás, né? Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Primeiro, o segundo aspecto aqui interessante é o seguinte, que ele diz que todos esses anticristos que surgiram aí, saíram do meio do cristão, saiu de dentro da igreja cristã. Você está entendendo? E é um detalhe bastante interessante, né? Porque muitas pessoas têm dito assim, então, mas o anticristo, eu creio que ele vai ser alguma pessoa que vai ser favorável aos valores cristãos, vai pregar tudo o que Jesus pregou para enganar as pessoas. Se eu concordo, e até aqui mesmo está falando, que os anticristos que surgiram, que não é o anticristo, que eles saíram sim do meio cristão. Por exemplo, né, um anticristo maligno que perverteu grande parte da humanidade se chama Karl Marx. Karl Marx também é um anticristo, você está entendendo? E Karl Marx saiu do meio de nós. Karl Marx era cristão, como João está dizendo aqui. Então, prosseguindo aqui. E vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor? É o anticristo, e esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Pai, o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então é óbvio, o anticristo não vai chegar negando isso, né? Para enganar as pessoas. Lá na metade do período em que ele vai colocar as garras de fora. Então, por conta disso, muitas pessoas falam, o Donald Trump se apresenta como cristão, mas vai saber, né? Então, o que acontece é o seguinte, em suma, o que vocês precisam entender, que no decorrer de toda a história, por vários momentos,
por várias circunstâncias, por várias configurações da geopolítica, os cristãos chegaram a pensar: estamos sim diante de um anticristo, estamos sim para entrar na grande tribulação, estamos sim a um passo do arrebatamento da igreja, por conta desses anticristos. Mas estes anticristos são distintos daquele anticristo de Apocalipse que vai governar por 7 anos. Portanto, eu e você temos que ter esse preparo para não cair nesse engodo. Então, guarde agora na sua mente, no seu coração, o exemplo que eu te disse das duas cidadanias, a celeste e a terrestre. Na sua cidadania celeste, cuide bem da sua vida espiritual, leia a Bíblia, ore, consagre, jejue, se santifique. É a sua cidadania celeste. Mas a sua cidadania terrestre não tem que se prender a tempo e falar: não vou trabalhar, não vou estudar, não vou procurar uma fonte de renda para complementar a minha aposentadoria, porque aqui no Brasil, aqui o aposentado, se depender única e exclusivamente da aposentadoria, passa fome, não consegue comprar sequer os remédios que será necessário para a sua velhice. Então, se prepare, se cuide e fuja de pessoas como o Marcelo Cascalho, que está aí vendendo um curso de sobrevivência para o período de 7 anos da tribulação que já começou. E muitos estão acreditando aí que Donald Trump agora, concluindo o acordo de Abraão entre árabes, palestinos e Israel, pronto, ele é o cara mesmo e acabou. E nós podemos nos decepcionar. Então estejamos atentos e vigilantes. Não vamos cair nesse engodo para não entrar nessa situação da igreja de Jerusalém aqui. E amanhã eu quero trazer um conteúdo super importante a respeito do Elon Musk. E o Elon Musk, ele teve um debate com uma grande escritora norte-americana, palestrante, uma grande pregadora da palavra de Deus, inclusive aqui no Brasil, aqui, por muitos anos, ela pregou nos sábados pela manhã, na Bandeirantes, na Rede TV, né? Uma pregadora de primeira categoria, ensinadora, escritora de muitos livros, uma mulher respeitadíssima nos Estados Unidos, teve um debate tremendo com o Elon Musk. E esse debate, o Elon Musk tentou encurralar esta mulher com perguntas tipo: se Deus é onipotente, por que o mal continua prevalecendo na Terra? Se Deus é bom, por que ele deixa crianças sofrerem e passarem fome como nós estamos vendo na África? Se Deus é bom, como ele permite crianças serem abusadas, estupradas, né? Se Deus ele é bom, por que ele permite os maus prevalecer e os bons sofrerem injustiça? Ele encurrala perguntas como essas. É um debate que ele teve com ela, e eu vou colocar esse debate amanhã na íntegra para vocês, dessa mulher de Deus que encurralou o Elon Musk. Como vocês sabem, o Elon Musk, ele é declaradamente agnóstico, tá? E ele fez todos esses questionamentos para tentar ver ela encurralada e sem uma base razoável para trazer uma resposta para ele. E ela respondeu a todos os questionamentos. E olha, pelo que vimos ali, Elon Musk saiu balançado desse debate, sabe? E olha, sabe quem que Deus usou para falar com Elon Musk nesse debate? Essa mulher? Justamente uma mulher que ela foi estuprada pelo pai desde a sua infância até os 18 anos. E a mãe sabia e não fazia nada. Essa grande mulher passou por isso. E hoje ela está sendo usada por Deus para fazer esse debate com Elon Musk e responder todas as perguntas do Elon Musk. Um agnóstico declarado. Agnóstico é diferente de ateu, tá? Depois amanhã eu explico para vocês a diferença aí entre o ateu e o agnóstico, mas ele é um agnóstico declarado. É bem verdade que no mês passado retrasado, ele se declarou um cristão cultural, o Elon Musk. Ele disse assim que ele gosta muito dos ensinamentos de Jesus, né? E que ele lê os ensinamentos de Jesus. E agora ele teve esse debate com esta grande mulher de Deus. E ele saiu dali balançado, porque ela respondeu a todos esses questionamentos e outros que vocês vão ver amanhã. E ele saiu dali bem balançado. Então, às vezes a pessoa está pensando, fazendo um monte de cálculo aí,
e pode acontecer como todos os outros anticristos que já passou nesses 2000 anos e chegaram-se à conclusão que não eram nem anticristo, nem falso profeta, e que nem chegou também a tribulação, grande tribulação, e nem o arrebatamento da igreja. Mas lembremos, precisamos de tudo isso aí para sermos prudentes, porque a Bíblia diz assim: sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. E é óbvio que vão surgir muitos teóricos da conspiração, como Marcelo Cascalho, que vai tentar fazer dessa teoria algo para lhe vender um curso, para arrancar dinheiro seu e fazer fortuna, como eu creio que o Marcelo Cascalho está fazendo lá, tá bom? Então vamos continuar vivendo a nossa vida, trabalhando, cuidando muito bem da vida espiritual, com toda a prioridade, mas também fazendo todos os nossos deveres de cidadãos terrestres. Amém? E falando em fazer os nossos deveres de cidadão terrestre, está aí também o nosso dever como cidadão terrestre e de igreja na terra, evangelizar, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E vocês sabem que nós realizamos isto, tá? Ali em Moçambique. E conforme também o Elon Musk perguntou lá para ela, se Deus ele é tão bom, por que ele deixa crianças passando fome, sendo estupradas, né? Mas nós somos a mão de Deus também, enquanto isso aqui na terra, para também acolher essas crianças que passam fome, que padecem necessidade, que sofrem de abuso. Eu e você, como igreja, temos esse papel também fundamental, não é verdade? Se estão passando necessidade, eu e você, como igreja, vamos fazer a nossa parte. Olha aí, quando estamos socorrendo alguém que está passando fome, alguém que está vivendo uma vida assim, abaixo de um padrão humano, de uma maneira sub-humana, cabe a mim e a você, como cristão, mudar a história dessa pessoa. Eu e você seremos a mão de Jesus na vida dessas pessoas. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm sido a mão de Jesus na vida das nossas crianças ali em Moçambique e até mesmo de famílias que estavam vivendo uma vida vulnerável, uma vida miserável e hoje, graças à sua ajuda, estão vivendo uma vida razoável. Aqui abaixo na descrição desse vídeo tem os dados necessários para você ajudar esses projetos que nós temos ali em Moçambique, que é de alimentar as crianças e até mesmo construir casinhas simples para pessoas que vivem em cabanas de palha. Olha a situação que eles vivem ali em Moçambique. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado e encontrei o Pai Armando que estava fazendo uma visita e veja que o arroz que ele com essas flaguetes, tão lindo, gente. Com o macarrão. E aqui nós temos o rato. Ele também conseguiu aqui caçar seus ratos e ele mesmo está preparando aqui. Aqui são os ratos antes da preparação e depois da preparação fica desse jeito. Depois ele estará lavando, tirando aí as tripas e vai colocando na panela para servir o acompanhante do seu arroz aqui. Enquanto muitos reclamam, meus irmãos, aqui está o Pai Armando com a sua refeição de hoje que será os ratos. Então aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você já tem na mesa, porque existem pessoas que com o mínimo que têm conseguem louvar ao Senhor. Deus abençoe e um ótimo sábado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Então é isso que nós estamos fazendo, né? No lugar de ficar falando assim, se Deus existe, por que ele deixa as pessoas padecerem necessidade? Né? Então eu e você, como a mão de Deus na terra, nós vamos agindo na vida dessas famílias, na vida dessas crianças. Eu e você fomos chamados para isso e vamos exercer a nossa função, né? Vamos estar ali pregando o evangelho e também fazendo o nosso trabalho social. Então, graças a Deus e a sua colaboração, essas crianças, essas famílias, o próprio Senhor que você viu aí, já não come mais rato, né? Mas come uma comida digna. Arroz e feijão e quando dá, um pouquinho de carne moída ou um pedacinho de frango. Porque tem vezes que é somente o arroz e o feijão mesmo, né? Olha aí. Moçambique. E graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes
E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, se o Espírito Santo de Deus tocou em teu coração, aqui abaixo tem os dados necessários, deixa a sua oferta, a sua contribuição, e estamos batendo nessa tecla, porque como temos dito para vocês, o mês de dezembro, muitas vezes as pessoas estão ali ocupadas, né? Eu tenho que comprar roupa, tenho que preparar a ceia de Natal, tenho que preparar aí a ceia da virada do ano e tudo mais, viajar e tudo mais, e acaba se esquecendo de coisas tão fundamentais como essa. Em nome de Jesus, não abandone as nossas crianças, em especial pelo mês de dezembro, que gera muita correria, e também pelo fato de eles estarem vivendo uma guerra civil. E a crise aumentou lá de uma forma grandiosa, de uma forma sem precedentes. Por isso nós contamos com a sua colaboração, com a sua oferta, com a sua ajuda. Amém? Se Deus tocou no teu coração, faça a tua contribuição. E eu profetizo a palavra de Deus na vida de todos vocês que estarão contribuindo. Que Deus te restitua em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Que Deus abra as comportas do céu sobre a tua vida financeira, econômica e profissional. Que multiplique o teu celeiro e que transborde os seus lagares. Em nome de Jesus, tudo promessas de Deus na palavra, para aqueles que são fiéis no gesto voluntário de contribuir com o menos favorecido, com nossas crianças ali em Moçambique. Eu tenho certeza que Deus há de te restituir, não porque fazemos isso por troca, como se fosse uma barganha, mas é porque está registrado na palavra dele, que ele não deixa de restituir os que fazem isso de maneira voluntária e com alegria no coração. Receba todas essas bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe essa informação com o maior número de pessoas para que se evite que aconteça com a igreja do século XXI o que aconteceu com a igreja do século I lá em Jerusalém. Para que não aconteça com os cristãos do século XXI o que aconteceu com os cristãos do século I lá em Jerusalém, que passaram a depender da igreja que era filial de Jerusalém, igrejas que eram filiais de Jerusalém. Amém? Um beijo no teu coração, fiquem com Cristo, uma semana abençoada para todos vocês.